Amanhã começam os eventos mais dramáticos. Amanhã começa uma saga verdadeira em que o meu e o teu Senhor Jesus Cristo entregou-se a si mesmo por amor de mim, por amor de você. Nós não tínhamos nem nascido, mas Ele já nos amava. Jesus nos ama com amor eterno, inexplicável, sem limites. Por isso, amanhã é um dia muito importante também. Repito, não é o principal dia no nosso calendário. O domingo da ressurreição e eu já dei o motivo que se Jesus morresse, mas Ele não ressuscitasse, não ia mudar nada na minha e na sua vida. Porque milagres, temos que admitir que muitos profetas antes de Jesus operaram milagres. Aliás, o poder de Deus na vida de alguns homens foi tão grande que, por exemplo, Eliseu, depois de morto, ele operou milagres. Que isso, pastor? O homem já estava morto? Querido, você precisa ler a Bíblia. Está escrito na Bíblia que houve uma guerra, e naquela época as guerras tiveram muitos mortos num período curto de tempo. Período curto que a gente diz vários anos de guerra, mas para a gente é um período curto, porque houveram guerras que duraram 40, 50 anos. Essas foram um número menor de anos. O que aconteceu? É que eles abriam sepulturas, jogavam corpos ali e não dava tempo sequer de fechar a sepultura, porque tinham que abrir muitas sepulturas. E diz a história bíblica que certo soldado morreu numa guerra, e pegaram o corpo dele e começaram a jogar já dentro das sepulturas onde os corpos já tinham acabado, já tinham sido deteriorados, já viraram ossos puros, né? E diz que quando jogou o soldado morto dentro da cova onde estava enterrado Eliseu, o que aconteceu? Diz a Bíblia que quando o morto, e não era alguém que estava machucado, ferido, não, morto, a Bíblia diz que ele estava morto. E nós acreditamos que a Bíblia é a palavra de Deus. Ela não engana, ela não mente, ela não faz um enfeite, ela não confeta, ela não fica fazendo nada de exagero. Eu às vezes exagero, só às vezes, mas a palavra de Deus nunca, porque a Bíblia é para nós a palavra inerrante de Deus, nela não tem erro. E a Bíblia diz que um homem morto foi lançado na mesma cova que Eliseu, e que ao tocar os ossos, só tinha os ossos de Eliseu, ao tocar os ossos de Eliseu, o que aconteceu? Ressuscitou. Então, amados, isso é tremendo demais, né? Aliás, eu já preguei aqui sobre isso. Eu só acredito porque está escrito na Bíblia. Diz para o seu irmão do lado: eu só acredito porque está escrito na Bíblia. Eu já preguei aqui sobre isso, não vou gastar o tempo hoje, né? O título foi Eu creio na Bíblia? Uma interrogação. Nós precisamos acreditar, irmãos. Se você acredita em 99% da Bíblia, lamento, você está fora dos planos de Deus para a eternidade. Com Deus é tudo ou nada. O diabo aceita você meio a meio. O diabo aceita até você 99,99% para Deus e 0,1% para ele. Tá bom, sabe por quê? Esse 0,1% vai ser os teus 100% para ele, tá certo? Então, com Deus é tudo ou nada. Então, amanhã é um dia muito importante. E teve um pregador norte-americano, tá no ponto aí, meu querido? Teve um pregador norte-americano alguns anos atrás. Ele fez uma pregação, essa pregação rodou o mundo. Tenho certeza que muitos aqui ouviram essa pregação. Ela foi traduzida para muitas línguas, e eu tive o cuidado de procurar ela hoje para trazer um pedacinho, 3 minutos e meio apenas dessa pregação, que tem expressões muito fortes, muito marcantes, porque o que acontece é que quando aconteceu a crucificação de Jesus e ele morreu, amado, antes de entrar no filme, parece que houve festa no inferno, porque o pensamento do diabo, o diabo não é onisciente, ele não sabe tudo. Então, aos olhos dele, o que ele conseguiu? Matar o autor da vida. E se eu consigo matar o autor da vida, a morte prevaleceu, a vida perdeu. Só o que ele não sabia é que ele conseguiu matar o autor da vida na sexta-feira, mas que domingo estava para chegar, e que domingo se cumpriria Gênesis capítulo 3, verso 15, que da semente
da mulher nasceria aquele que ele lhe feriria o calcanhar, lhe mataria, mas este lhe esmagaria a cabeça, como? Reinando, triunfando sobre a morte. Por isso a Bíblia declara: ó morte, aonde está o teu guilhão? A morte foi vencida pela vida em Cristo Jesus. E tudo começou na sexta-feira. O diabo achou que estava ganhando, o inferno achou que estava ganhando, o mundo achou que estava ganhando, Judas, que o traiu, achou que estava ganhando. Só que o que eles não sabiam é que isso era apenas sexta-feira, mas que domingo ia chegar. Amém? Vamos ver um pedacinho dessa mensagem? Pode soltar, minha querida. It's Friday. Jesus is praying. Peter's sleeping. Judas is betraying. But Sunday's coming. It's Friday. Pilate's struggling. The council is conspiring. The crowd is vilifying. They don't even know that Sunday's coming. It's Friday. The disciples are running like sheep without a shepherd. Mary's crying. Peter is denying. But they don't know that Sundays are coming. It's Friday. The Romans beat my Jesus. They robe him in scarlet. They crown him with thorns. But they don't know that Sunday's coming. It's Friday. See Jesus walking to Calvary, his blood dripping, his body stumbling, and his spirit's burdened. But you see, it's only Friday. Sunday's coming. It's Friday. The world's winning. People are sinning, and evil's grinning. It's Friday. The soldiers nailed my Savior's hands to the cross. They nailed my Savior's feet to the cross. And then they raised him up next to criminals. It's Friday. But let me tell you something. Sunday's coming. It's Friday. The disciples are questioning what has happened to their king. And the Pharisees are celebrating that their scheming has been achieved. But they don't know it's only Friday. Sunday's coming. It's Friday. He's hanging on the cross, feeling forsaken by his Father, left alone and dying. Can nobody save him? Oh, it's Friday, but Sunday's coming. It's Friday. The earth trembles. The sky grows dark. My King yields his spirit. It's Friday. Hope is lost. Death has won. Sin has conquered. And Satan's just a laughing. It's Friday. Jesus is buried. A soldier stands guard, and a rock is rolled into place. But it's Friday. It is only Friday. Sunday is a coming. And a rock is rolled into place. But it's Friday. It is only Friday. Sunday is a coming. Amanhã começa na sexta-feira, mas domingo vai chegar, amém? Diz para o seu irmão do lado: é somente sexta-feira, mas domingo vai chegar. Aleluia, glória a Deus.
It's Friday, but Sunday is coming. Abra sua Bíblia no livro do Evangelho de João, capítulo 19, versos 28 a 30. Evangelho de João, capítulo 19, versos 28 a 30. Encontrou? Diga amém. Diz assim a palavra do nosso Deus: mais tarde, sabendo então que tudo estava concluído, para que se cumprisse as Escrituras, Jesus disse assim: tenho sede. Estava ali uma vasilha cheia de vinagre. Então embeberam uma esponja nela, colocaram a esponja na ponta de um caniço de isopo e a ergueram até os lábios de Jesus. Tendo-o provado, Jesus disse: está consumado. Com isso, curvou a cabeça e entregou o seu espírito. Amém. Feche teus olhos. Pai querido, como sempre eu declaro a minha total, completa dependência do Senhor. O Senhor declarou: tudo está consumado. Usa meus lábios e fala para mim e para todos os que entraram aqui neste santuário. E também por extensão do teu amor, da tua bondade, para todos que nos assistem por essas câmeras na TV, na internet ou em qualquer outro meio de mídia, daqui a alguns dias em DVDs, CDs. Enfim, meu Deus, fala com todos os que tenham contato com a palavra que o Senhor há de colocar na minha boca nessa noite. Nós acabamos de ver um pequeno filme nos lembrando a respeito da sexta-feira, dizendo que tudo de ruim que parece que aconteceu na sexta-feira foi só aos olhos do diabo e do mundo, porque aos olhos de Deus eu sei que o Senhor já via que o domingo ia chegar com a grande, irremediável vitória da vida sobre a morte. Muito obrigado, Senhor, por esse filme, e agora usa-me para pregar a tua palavra, em nome do Senhor Jesus. E os que creem dizem amém. A morte de Jesus Cristo, meus amados, como eu já disse, foi o grande divisor das águas na história da humanidade. É bem verdade que no período antes de Cristo houve salvação. O livro de Hebreus deixa muito claro isso, quando tem lá, começa no capítulo número 11, vai até o 13, sendo mais enfático no 12 e no 13, a chamada galeria dos heróis da fé, onde deixa claro uma relação de pessoas, todas elas viveram antes de Jesus, e diz que elas foram salvas. Chega a mencionar o nome de uma meretriz, diz: pela fé, Raabe, a meretriz foi salva. A Bíblia diz que faltaria tempo para falar o nome de todos aqueles que pela fé, num tempo antes de Cristo, foram salvos. Isso já deixa muito claro para mim e para você que as obras da lei nunca foram suficientes para salvar ninguém. O livro de Gálatas chega a nos afirmar que pela lei ninguém foi salvo. Ninguém. Eu certa vez fiz um trabalho quando eu fazia o mestrado de teologia para o Fuller Seminário, lá na Califórnia. Eu fiz um trabalho, e o título desse trabalho, o trabalho foi em inglês, mas o título traduzido é Demonstração da Graça através dos 66 livros da Bíblia. A graça sempre esteve presente, desde o primeiro capítulo da Bíblia até o último capítulo da Bíblia. A graça sempre esteve à disposição do homem. Só que temos sim que admitir que a igreja vive um tempo, se eu posso usar essa palavra, não sei se é a mais indicada, mas a igreja vive um tempo privilegiado, porque a igreja vive o tempo chamado tempo da graça. Quem já me ouviu pregar aqui sabe que eu já afirmei várias vezes
que não sou seguidor da teologia dispensacionalista. É uma teologia que divide todo o tempo bíblico em 7 etapas diferentes, né? Começa a inocência, consciência, a lei, enfim, vem. Eu não sigo isso, mas entendo que essa doutrina que foi mais difundida por Scofield, mas na verdade não foi ele o criador, o idealizador dessa doutrina, foi um advogado e também teólogo antes dele, mas ele foi a pessoa quem espalhou bem isso. Eu aceito essa doutrina apenas como um método pedagógico para ensinar e mostrar como Deus se relacionou com o homem na história. Por exemplo, com Adão e Eva antes do pecado, ele se relacionou na base da inocência, não é? O homem estava ali, estava nu, mas era inocente, não tinha nenhum problema. Deus vinha e se relacionava com eles, e eles na maior inocência. Após o pecado, eu entendo sim, de maneira pedagógica, Deus agora se relaciona com eles através da consciência, porque Deus pergunta para eles assim, quando diz que Adão se escondeu, Eva se escondeu, e Deus claro que sabia onde eles estavam, mas Deus diz: Adão, onde estás, Adão? A Bíblia diz que todos os dias na viração da tarde Deus vinha estar com eles, e Adão então, depois que vê Deus chamar 3 vezes, ele como que bota só a cabeça assim para o lado da árvore e diz: eu sei que estou nu, e me escondeu. Aí Deus diz para ele: mas quem te disse que tu estás nu? E aí então os olhos do homem se abriu para o bem, para o mal. Ele começou a saber o que é certo, o que é errado, o que é santo, o que é profano, o que agrada a Deus, o que desagrada a Deus, o que pode e o que não pode, o que deve e o que não deve. Ele começou a ter consciência. Então Deus deixa de lidar com eles na base da inocência, e agora que você então tem consciência dessas coisas, vou lidar com você baseado agora na consciência. Então, como uma forma pedagógica, ele é bom para explicar. E dentre elas, um período que esse estudo dispensacionalista chama de graça, que é esse tempo da igreja. A vinda de Jesus muda tudo, amados. A vinda de Jesus muda completamente o cenário. O nosso Deus é um Deus de alianças. Deus fez uma aliança primeiro com Abraão, primeiro fez com Adão, aliás, uma primeira aliança que é adâmica, depois fez uma aliança através de Abraão, aliança abraâmica, e ali mostra que o homem é incapaz de seguir uma aliança com Deus em verdade, em justiça. Vocês já viram na Bíblia sobre a aliança feita com Abraão? Numa aliança, amado, é preciso que as duas partes cumpram o seu papel. Você que é casado, quantos aqui são casados? Levanta a mão. Então, quando no momento do casamento, como é que é feito? O primeiro pergunta para um: você recebe fulano e tal, promete ser fiel, promete isso, promete aquilo, tal. Sim. Aí faz as mesmas perguntas para o outro, para que os dois assumam compromissos, responsabilidade, não é assim? Ou é assim, o homem tem que ser fiel, a mulher não, pode não ser infiel. Não, tanto o homem como a mulher tem que ser fiel, e quando um dos dois quebra isso, quebra a harmonia do casamento, porque uma aliança é baseada em que 2 lados desta aliança cumpram a sua parte. Bom, Deus faz uma aliança com Adão, e Adão e Eva fazem o quê? Quebram a aliança. E Deus viu a fraqueza, a fragilidade minha e sua, do homem, para cumprir uma aliança com um Deus santo, 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 perfeito. O El Shaddai, o Adonai, o Elohim, ele percebeu, o homem não consegue ser totalmente fiel, porque ele conheceu o mal. Através do pecado em Adão, ele conheceu o mal, ele agora não é mais puro. Então, quando Deus faz a segunda aliança em Abraão, Deus faz assim. A aliança naquela época tinha que ser celebrada assim, não sei quantos aqui já viram. Tinha que se colocar um animal no chão para servir de holocausto, e as duas partes tinham que andar em volta desses animais. Os animais estavam aqui, eram alguns, e eles andavam em volta desses animais fazendo aquele símbolo do infinito. Você conhece aquele 8 deitado? Por que infinito? É dizendo que aquela aliança jamais seria quebrada, ela teria vigor enquanto uma das partes vivesse, que nada nem ninguém poderia quebrar, aquilo ia até o infinito. E ali cada um tinha que fazer a sua parte do sacrifício. O que Deus faz? Deus diz assim: eu sei que o homem não pode cumprir isso. O homem tem uma natureza agora caída pelo pecado. A Bíblia diz que ele fala para Abraão assim, que era Deus, e Abraão diz: Abraão, senta aqui no canto. Abraão sentou-se, e Deus traz sobre Abraão
um pesado e profundo sono. E Deus toma para ele toda a responsabilidade na nova aliança. Quando chega em Cristo Jesus, tudo muda. Por que muda? Porque, amados, essa aliança estava totalmente assumida por Deus, mas numa aliança tem que ter as duas partes, e Deus sabia que no dia do grande julgamento, o diabo poderia trazer isso como acusação e dizer: por que o homem pode entrar no céu e eu não posso mais? Deus iria dizer: porque eu tenho uma aliança com o homem. Mas o diabo poderia dizer: peraí, mas essa aliança só foi cumprida pela metade das partes, a outra parte não cumpriu, o homem não fez a parte dele, assim como eu não fiz e você não me dá uma chance, o homem não fez e você dá uma chance a ele, para que isso não acontecesse. Jesus veio como homem. Gênesis 3,15: da semente da mulher nascerá aquele que tu lhe ferirá o calcanhar, mas ele te esmagará a cabeça. Semente da mulher, a mulher é carne, o que nasce da carne é carne. Jesus veio em carne. A Bíblia diz lá em Filipenses, já falei isso aqui N vezes: existindo na forma de Deus, não teve como usurpação ser igual a Deus, antes aniquilou a si mesmo, assumiu a forma de servo, sendo encontrado em figura humana, e foi obediente até a morte, e morte de cruz, e por isso Deus lhe deu um nome que é acima de todo nome, para que ao nome de Jesus Cristo se dobre todo joelho na terra e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Ele veio como homem, perfeito. Nessa história, não, Jesus era homem, mas era Deus, então uma hora ele agiu como homem, outra hora ele agiu como Deus. Não, Jesus não era meio homem, meio Deus. Jesus era 100% homem, e ele nunca deixou de ser 100% Deus. Mas ele veio aqui como homem, tanto que a Bíblia diz que o espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não procede de Deus. Um espírito que procede de Deus sempre afirma que Jesus Cristo veio em carne, porque a profecia, o chamado proto-evangelho, Gênesis 3,15, diz que seria semente da mulher. Semente da carne é carne. Jesus veio em carne. E agora Jesus é como que ele vai lá, faz uma nova aliança no seu sangue. Isso todos nós já sabemos. Mas o que ele faz o que Abraão não fez. Agora Deus está mantendo a sua metade da aliança. Deus está mantendo a sua palavra. Eu sou Jeová Jireh, o Deus que provê. Eu sou Jeová Rafa, o Deus que cura. Eu sou Jeová Nissi, a tua bandeira. Eu sou Jeová Texenu. Eu sou Jeová Chamar. Ele continua mantendo a sua palavra. Agora faltava da parte do homem. Vem Jesus e cumpre a parte que o homem não cumpriu. Mas não podia ser qualquer um, porque Ezequiel diz que Deus olhou do céu para a terra e buscou um homem justo, porque naquela aliança tinha que ser sangue puro. Deus não faz nada misturado, irmãos. Deus não faz nada de qualquer maneira. Deus não usa nada de segunda qualidade. Deus não usaria um sangue contaminado com o pecado para fazer uma aliança com Ele que é santo, porque o santo não se mistura com o profano. É por isso que a Bíblia proíbe o casamento misto. O santo não se mistura com o profano. Viu, irmãos e irmãs que não casaram ainda? O santo não se mistura com o profano. É por isso que o salmista, logo no primeiro salmo, diz que bem-aventurado o homem que não se assenta na roda dos escarnecedores. Ele é bem-aventurado, tudo que ele faz dá certo, mas ele não se assenta na roda dos escarnecedores. Por quê? Porque o santo e o profano não se misturam. Água e vinho não se misturam. Pois bem, chega Jesus, assume o lugar do homem, morre no meu e no seu lugar com um sangue puro. A Bíblia diz que aquele que não conheceu o pecado se fez pecado no meu e no teu lugar. Ele pega aquela é o cordeiro que foi para o sacrifício da aliança. Ele se oferece em perfeição, inteiro. Aquilo aplaca a ira de Deus, porque a ira de Deus se acendeu contra o homem. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Tanto que quando Davi levanta o tabernáculo inspirado por Deus, o que é colocado entre os homens e o local da arca da aliança?
um véu separou, o homem não tem contato direto com Deus, dependia de sacerdotes, mas quando Jesus morreu, diz a Bíblia, que o véu do templo foi rasgado de cima a baixo, não de baixo para cima, não partiu do homem para Deus, mas partiu do próprio Deus para os homens, e foi tremendo aquele dia. A Bíblia diz que quando Jesus desceu à sepultura, e quando ele ressuscitou, diz que aqueles que morreram na fé, também ressuscitaram com ele. Diz a Bíblia que os sepulcros da cidade de Jerusalém se abriram, e aqueles que eram fiéis a Deus se levantaram, saíram de suas tumbas e foram para suas casas. Você lê a Bíblia, irmão, tem que dar atenção a esses detalhes. Você pode imaginar o que aconteceu naquela cidade? Você imagina hoje, abriu os túmulos do Corte 8, do Tanque do Anil e do novo aí do prefeito, que não inaugurou, não, tem morto lá ainda não, né? Você imagina, você sepultou alguém lá há 10 anos atrás que era um fiel ao Senhor, de repente você está lá assistindo, sei lá, alguma coisa na sua casa, espero que não seja a Rede Globo, deixa isso para lá, assistindo alguma coisa lá, e alguém bate na porta. Quando você abre, é aquele pai que morreu 10 anos atrás, e aquele esposo que morreu 10 anos atrás, e aquela esposa que morreu 10 anos atrás, e aquele filho que morreu 10 anos atrás. Você imagina o espanto que foi? A morte e ressurreição de Jesus é a coisa mais poderosa que aconteceu na face da terra em todas as épocas, tempos e circunstâncias. Foi um dia assim que mudou por completo a história da humanidade. Por causa do sacrifício de Jesus, amados, a minha vida, a sua vida, nosso presente e nosso futuro pode ser muito bom, pode ser maravilhoso, pode ser brilhante. Quer saber por quê? Eu vou te levar a ler mais um verso. E detalhe, a minha, a sua vida pode ser brilhante, não importa o que você passou até conhecer Jesus. Não importa. Eu vim de família pobrezinha, pois Deus pode te fazer um milionário. Eu nasci numa família que todo mundo morreu de câncer. Você vai viver 100 anos e vai morrer de velhice. O meu pai era alcoólatra, meu avô era alcoólatra, meu bisavô era alcoólatra, meu tatravô era alcoólatra, e você não vai ser um alcoólatra, porque aqueles que estão em Cristo Jesus, nova criatura é. A nossa vida pode ser maravilhosa. Vou te dizer por quê. Vamos ler mais um texto que se encontra em Colossenses capítulo 2, verso 14 e 15. Colossenses capítulo 2, verso 14 e 15. Se você não achou rapidamente, só acompanhe o que eu vou ler aqui, depois você anota e depois você lê em casa. Diz assim, eu espero que você leia a Bíblia em casa, né? Sempre, tenho certeza. Pois bem, diz assim: tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. Jesus expôs todo o inferno na cruz. Jesus enfrentou o inferno todo. Estou eu aqui, ó morte, tenta me deter, tenta me impedir. Inferno, envia todos os seus demônios, tenta me impedir. Na sexta-feira, que é amanhã, ele morreu, o seu calcanhar foi ferido, e ferido de forma mortal. Mas no domingo diz a palavra de Deus que a pedra sozinha saiu de frente da tumba, e que o corpo do Senhor dali saiu, e que ele apareceu para mais de 500 testemunhas, para que não ficasse nenhuma dúvida. Compraram soldados para dizer que os seus discípulos roubaram o seu corpo e que levaram para ali ou para aqui. Então ele apareceu. A Bíblia declara isso, o Evangelho de Lucas declara que ele foi visto ressurreto por mais de 500 testemunhas. Jesus muda tudo. A morte não pôde retê-lo.
o corpo físico não pôde detê-lo, os cravos que colocaram em suas mãos e seus pés não pôde detê-lo, o corte na lateral não pôde detê-lo, nada pôde deter Jesus. Ele ressuscitou, está vivo, está à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. E o que isso muda na minha e na sua vida? Mas a igreja precisa acordar, a igreja precisa entender a sua posição nesse mundo, porque o mundo, irmão, só tem uma intenção: te prejudicar. Não tem nada de bom nesse mundo para a gente. Eu não estou falando que a vida não tem coisas boas, tem, e muitas. Exemplo: camarãozinho no alho e óleo, não é bom a beça? Um carrinho bem moderninho, maciozinho para passear, não é bom a beça? Uma casa na praia para alguns, não é bom a beça? Uma casa no campo, na montanha para os outros, não é bom? Tem muitas coisas boas, mas eu quero dizer o mundo no sentido dessa estrutura organizacional. O mundo não é o meu, não é o seu lugar, não é o nosso reino. Quando perguntaram a Jesus se ele era rei, ele disse assim: tu disses, mas o meu reino não é desse mundo. Nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Nós somos do reino de Jesus Cristo, da Jerusalém, nova Jerusalém celestial, que vai descer, diz a Bíblia, adornada como uma noiva para receber o seu noivo. E a igreja vai para Jerusalém. Quem vai para Jerusalém, diga amém. Fala para o seu irmão do lado assim: não fica de fora dessa viagem. Por que essa morte, essa ressurreição garante, irmãos? Olha só, olha o termo que eu estou usando: garante. Não é talvez, não é uma possibilidade, não é quem sabe, todavia. Não, é uma garantia. A minha e a sua vida pode ser maravilhosa. Por quê? Bom, sempre eu digo isso, né? Não vai dar tempo. Existe algo chamado propósito eterno de Deus. Eu já falei ele aqui umas 20 vezes, não vou repetir. E nesse propósito que Deus tem, quando Ele coloca o homem aqui na terra, é vontade de Deus, é o desejo de Deus nos abençoar, porque Deus é o nosso Pai. Diz para o seu irmão do lado: Deus é o nosso Pai. E todo pai quer o bem dos seus filhos. Todo pai quer o bem dos seus filhos. Estou falando de uma família funcional. Se tem psicólogo aqui, entende esses termos, né? Família funcional, família desfuncional. Uma família desfuncional é desorganizada, onde os papéis não são cumpridos de acordo com o que é pré-estabelecido para cada um. A mulher não sabe o seu papel, toma o lugar do papel do homem. O homem não sabe o seu papel, quer tomar o lugar do papel da mulher. Os pais não sabem como lidar com seus filhos, os filhos não sabem. Isso é uma família disfuncional, tudo funciona errado, está tudo errado. Eu estou falando de uma família como Deus a projetou: o homem como cabeça dessa família, a mulher como a mulher sábia que edifica o seu lar, que se submete ao seu marido e cuida dos seus filhos, os filhos que são obedientes aos seus pais. Aliás, esse é o primeiro mandamento com promessa: honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os seus dias sobre a terra. Está entre os 10 mandamentos, Êxodo capítulo 20, Deuteronômio capítulo 5, está lá, o primeiro mandamento com promessa é esse. Então, uma família funcional, o pai quer que os seus filhos sejam pessoas felizes, bem-sucedidas, que não lhes falte nada. Eu não conheço nenhuma família boa que segue o mandamento do Senhor, dizer: não, eu tenho o maior prazer quando eu não tenho um biscoito para dar para o meu filho. Claro que não. Um pai e uma mãe chora quando não tem. Essa semana veio aqui, eu e o pastor Marcos atendemos um senhor, e a gente, pelo discernimento do Espírito, sabe quando é verdade e quando é mentira. Isso é um dom do Espírito Santo, discernimento de espíritos. E esse homem veio aqui pedir, sabe o quê? Pó de café, lembra, pastor? Pó de café. Com um dedo cortado que, se você olhasse o corte, você diria assim: como é que esse dedo não caiu fora? Porque era muito fundo, eu acho que chegava no osso. E ele disse: eu sou cortador de cânamos. O senhor já, 50 e poucos anos. E pegou mal, eu tenho 56, falei um senhor já, olha. Um garotão, 50 e poucos anos. Falou assim: eu sou cortador de cana, cortador de árvore, e ele trabalha com a motosserra. E no trabalho lá, a motosserra soltou da mão dele e ia cair em cima, parece que de uma criança ou coisa assim. Ele foi e segurou a motosserra com a mão.
Imagina o dedo dele, né? Não saiu, sabe-se lá como, não sei bem a história, foi mais ou menos essa história, né? A motosserra deu aquele cortão. E ele estava sem poder trabalhar, e ele ganha por dia, diarista, e ele estava com um filho dentro de casa, que não tinha nada para dar para a esposa nem para o filho. Que a esposa saiu para um lado para pedir ajuda, ele deixou o menino trancado dentro de casa, olha o perigo, e estava na rua pedindo ajuda. Ele pediu pó de café. Eu ouvi a história dele, depois vi ele pedir pó de café. Eu me lembrei que a minha mãe, quando era criança, quando a gente cortava assim mais fundo, dizia que era para botar pó de café que estancava. Mas eu falei, mas não está nada sangrando, ele quer pó de café? Eu perguntei, a pessoa quer pó de café para quê? Ele falou assim, senhor, porque eu tenho que levar comida para minha casa, então se o senhor me der um pouco de pó de café e um pouco de açúcar, eu vou fazer café, vou botar na garrafa térmica, vou lá para a estação do trem e vou ficar vendendo cafezinho, e com o dinheiro do cafezinho eu vou passar no supermercado e vou comprar alguns alimentos e vou levar para minha casa. Um pai que é sempre, o pai faz o que for preciso, um pai, até assim, cá para nós, isso não é uma humilhação, uma pessoa chegar a esse ponto, não é que está errado, se você estiver nesse ponto, peça, se eu estiver nesse ponto, eu vou pedir, eu quero dizer, isso não é agradável para ninguém, isso é visto por muitos como uma humilhação, mas esse homem, ele queria o quê? O bem do seu filho que estava trancado dentro de casa com, não sei a idade, não me lembro mais a idade, e nós o ajudamos, obviamente, eu até dei além de alguns alimentos, eu dei algum dinheiro a ele, para que ele pudesse comprar o pó de café, além dos alimentos que ia levar para casa, eu dei algum dinheiro para ele comprar açúcar, pó de café e vender lá na estação do trem. Amados, o que eu quero dizer com isso? Um pai quer sempre o bem dos seus filhos, amém, irmãos? Quem aqui é pai que quer o bem do seu filho, diga amém. Então, no propósito de Deus, Deus nos fez, Deus não fez ninguém para ser miserável, Deus não fez ninguém para ficar pedindo aos outros, Deus não fez ninguém para ficar dormindo nas ruas porque não tem uma casa, Deus não fez ninguém para ficar doente, Deus não fez ninguém para ficar no desespero. Deus nos criou para uma vida abençoada, para nós aprendermos a viver aqui como filhos de Deus, para um dia ir morar com Ele na eternidade, como filhos de um rei. O nosso Deus não é um qualquer, Ele é o rei de toda a terra. Deus quer o meu bem, quer o seu bem, mas por que tanta mazela está no mundo, amados? Por causa do pecado. Perguntaram para a filha do Billy Graham, não sei se eu já contei isso aqui, se Deus existe. Quando houve lá, novamente aconteceu de entrar um atirador numa escola lá e matou 20 e poucas crianças, né? Perguntaram a ela, se Deus existe, como é que Deus deixa isso acontecer? De vez em quando acontece. E a filha do Billy Graham, Anne Graham, ela respondeu com muita serenidade e disse assim, é interessante essa pergunta, porque um dia ela dá o nome das pessoas, eu não me lembro, fulano de tal propôs uma lei de proibir a oração nas escolas, e os americanos disseram sim. Depois, não sei quem propôs uma lei para retirar a Bíblia dos tribunais e das escolas, e o povo americano votou sim. Aí ela foi dizendo as coisas que o homem foi fazendo, afastando Deus. Aí diz assim, bom, a gente bota Deus do lado de fora da escola e quer que Ele proteja a escola. Ele, para proteger a escola, Ele tem que estar dentro da escola. Nós botamos Ele fora da escola, está aí o resultado. Mas quando a América, disse ela, trouxer Deus para dentro das escolas, isso não vai acontecer. Aí ela começa, quando a América colocar Deus de volta nos tribunais, os julgamentos serão justos. Quando a América colocar novamente Deus dentro dos hospitais, muitos doentes serão curados. E ela começa a pregar, é uma mensagem tremenda que aquela mulher pregou. Por quê? Porque Deus, na verdade, quando Ele é colocado para fora da nossa vida, Deus não é como o diabo, que arromba portas, que entra por uma fresta, que entra por um buraco. Não, Ele diz a Bíblia em Apocalipse que Ele está à porta e se alguém abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele ceará comigo. Você tem que abrir a porta. Acontece que quando Adão peca, ele cai no pecado, e esse é o chamado, esse é o único que é chamado, não gostamos dessa expressão, mas teologicamente é essa, pecado original. Então, por causa desse pecado de Adão e Eva, todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Por isso é que a vida do homem se tornou o que se tornou. Amado, Deus não te criou nem para trabalhar. Que é isso, pastor? Deus criou um monte de para a gente ser vagabundo? Não, porque a palavra vagabundo nem ia existir. Um cachorro pergunta para o outro, vagabundo? E o que o cachorro faz o dia inteiro? Nada.
O que um gato faz o dia inteiro? Passa de um telhado para o outro. O que um galo no terreiro faz o dia inteiro? Nada. O homem foi feito para viver no jardim do Éden. Ele podia comer de todos os frutos, exceto da árvore que estava no centro, no conhecimento do bem e do mal. Tanto é que o que eu estou dizendo tem amparo bíblico, que quando Deus no capítulo 2, capítulo 1 é a criação, Gênesis capítulo 1 é a criação de Deus na sua perfeição, capítulo 2 é a queda do homem e seu pecado, no capítulo 3 é quando Deus traz juízo a todo o pecado, a todo erro que os homens cometem, né? E nesse momento em que Deus está corrigindo, o que ele diz para a mulher? Mulher, pensa bem, você era para dar luz aos teus filhos sem ter dor. Pastor, de onde tirou isso? Analisa o texto. A partir de agora, quer dizer que antes não era. A partir de agora a partir de agora. A partir de agora darás a luz a teus filhos com dores de parto. Você não foi criado originalmente para dar luz com dores de parto. E dizem que é a pior dor que existe. Diz que só o que chega perto, se compara, é a dor de cálculo renal, que leva as pessoas a quase uma loucura. Quem já teve aqui sabe o que é isso, não é, Ali? Não é isso mesmo, meu irmão? É o desespero completo. A pessoa está andando em pé, vai começando a ficar, daqui a pouco está todo torto de dor. E o homem, o que diz Deus para o homem lá? A partir de agora, comerás o pão de cada dia com o suor do teu rosto. Antes era para pegar na árvore, agora você tem que plantar a árvore, você tem que cultivar a árvore, você tem que colher o fruto, você tem que botar ele selecionado por tamanho, colocar nas caixas, colocar num caminhão que vai transportar por estradas que alguém teve que abrir a estrada, alguém teve que botar o asfalto, alguém teve que cuidar daquilo, alguém teve que fabricar um caminhão, alguém teve que fazer cada pecinha do caminhão, alguém teve que montar o caminhão, alguém teve que comprar o caminhão, aí bota um motorista, tem que pagar um motorista, o motorista tem que dirigir, vai transportar até o centro, em si, toda uma cadeia de trabalho para chegar uma manga na tua mão. Era para fazer assim, ó. Mas a partir de agora, para comer uma manga, é com o suor do teu rosto. Foi por causa do pecado, amados. Foi por causa do pecado. Agora, quando chega em Cristo Jesus, olha o texto que acabamos de ler, meu amado. Ele cancelou o escrito da dívida que era contra nós e que constava de ordenanças. Não pode isso, se você quer servir a Deus, não pode isso, não pode aquilo, não toca nisso, não toca naquilo, não vai aqui, não vai ali, não fale isso, não fale aquilo, não coma isso, não coma aquilo, não olhe para isso, não olhe para aquilo. As leis são cheias de coisa para fazer o quê? Mostrar para o homem a sua incapacidade de obedecer. Por isso é que Gálatas diz que pelas obras da lei ninguém foi salvo. Cristo Jesus vem e cumpre toda a lei. É o que começa a acontecer amanhã à noite. Quando ele vai para o Calvário, a Bíblia diz assim: como uma ovelha muda, ele vai e se entrega aos seus tosqueadores, calado, passo a passo. No caminho do Gólgota, ele cai 3 vezes. No caminho do Gólgota, ele não aguenta a fraqueza do corpo humano. Aí um homem vai lá e pega a sua cruz, mostrando que eu e você devemos carregar a nossa cruz. Nós temos parte nessa história. Se nós andarmos com Cristo, Ele paga o preço dos nossos pecados. Aquele homem levou a cruz até o Gólgota com ele. Quando chegou lá, quem foi que pagou a conta? Quem foi que foi preso? Quem é que foi pregado na cruz? Jesus Cristo, o Senhor da glória. Então, amados, em Cristo Jesus, a tua dívida com Deus foi completamente paga. Porque a Bíblia diz que Ele cravou a cédula de dívida que era contra nós naquela cruz, naquele madeiro. Agora, amados, diz a Bíblia, temos paz com Deus. Diz a Bíblia que como o véu foi rasgado de cima a baixo, podemos entrar com, olha o termo que a Bíblia diz, podemos entrar com ousadia. Outra tradução diz, podemos entrar com intrepidez no Santo dos Santos. Podemos agora falar com Deus e Deus nos ouvir. Olha que privilégio, amado. Por que a minha vida pode ser boa? Paulinho, porque você pode dizer para Deus assim: Senhor, tira essa dor do meu corpo. E você não precisa de um sacerdote para isso. Você está com dor agora, vai esperar até chegar na igreja amanhã para falar com o sacerdote, para o sacerdote orar por você. Não, você fala: Deus, tira essa dor do meu corpo agora. E a Bíblia diz
que tudo que pedirmos ao Pai, em nome de Jesus, Ele nos concederá. Então, por que a nossa vida pode ser melhor? Primeiro, porque Jesus pagou o preço do nosso pecado. Mas tem uma coisa, eu vou terminar rapidamente, mas tem uma coisa: o diabo sabe que sempre existe a possibilidade, por causa da nossa natureza humana caída, porque o meu espírito, a minha alma está revivificado em Cristo Jesus, mas o meu corpo tem tendências, o meu corpo é limitado, a minha carne é limitada, a sua também. Não tem nenhum santo aqui, nenhum perfeito. Uns erram numa área, mas outros erram na outra. Aí uns acham que o pecado dele é maior, o meu é uma coisa. Para Deus não tem pecadinho, não tem pecadão. Pecado é pecado. Diz para o seu irmão do lado: pecado é pecado. O diabo sabe que ele pode nos tentar para a gente cair de novo. E Jesus nos adverte: meu filho, não peca. Lembra-se quando levaram a Jesus aquela mulher que foi pega no ato de adultério? Eles disseram: essa mulher foi pega no ato de adultério, e segundo a lei de Moisés, ela deve ser apedrejada até a morte. E a lei dizia isso mesmo. A lei é radical, é dura, é fria, é letra. A Bíblia diz que a letra mata, mas o Espírito vivifica. E Jesus não podia contradizer o que eles estavam dizendo, a lei mandava fazer isso. Jesus disse: tá bom, tá certo. Quem não tiver pecado aqui, atira a primeira pedra. O que ele está dizendo é o seguinte: que se você tem um pecado, você até pode atirar a pedra, mas depois é você que vai se abaixar aqui, para os outros também jogar a pedra. A Bíblia diz que um a um foram jogando sua pedra no chão e foram embora. No final, vamos rapidamente, no final do diálogo, Jesus diz para essa mulher: onde estão os que te acusaram? Ela disse: não ficou nenhum, todos foram embora. Jesus disse: então vá, porque eu também não te condeno, mas vá e não peques mais. O diabo sabe que existe essa possibilidade de ser perdoado e pecar outra vez. Aí entra novamente o sacrifício de Jesus. Olha o que diz 1 João capítulo 1, verso 19 e 10. Agora, irmãos, esse problema do homem que ele pecou, e Deus então enviou Jesus. Jesus morreu no meu e no seu lugar, e agora nós fomos perdoados, temos paz com Deus. A vida agora é para ser uma maravilha, a vida agora é para ser abençoada. Mas aí o homem pode pecar de novo, e o diabo, sabendo disso, vai tentar para isso. Ele é o tentador. Mas nós temos já resposta na Bíblia e solução para isso. Diz para o teu irmão lá: tem solução para o teu pecado. Diz para o teu irmão: qual é a solução? Primeira carta de João, capítulo 1, verso 9 e 10 diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Porque se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Quem disser que não tem pecado chama Deus de mentiroso, porque Ele disse: todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Mas quando hoje eu cometo um erro, quando você comete um erro, amados, se de coração verdadeiro, contrito, a Bíblia diz: um coração contrito, ó Deus, não desprezai. Quando vamos diante dele com o coração contrito, diz: Pai, eu sei que o Senhor já me perdoou ontem, mas Pai, vê, eu fiz isso errado de novo hoje. Não estou dizendo, isso não é uma permissão para errar, não. Isso aqui não é o 007, o James Bond, que tem permissão para matar. Não, não é não, irmãos. Aliás, até o próprio apóstolo João também diz: filhinhos, não pequeis. Mas se pecar, não é pode pecar. Se pecar, se aconteceu, não vigiei, falei uma coisa assim, que às vezes na emoção, às vezes como reação, fui maltratado e maltratei, fui pisado e pisei também, me empurraram e empurrei também, me xingaram e xinguei também, aconteceu, foi o calor da emoção. Filhinhos, se pecardes, tendes um advogado a saber, Jesus Cristo o justo. E o que ele faz? É o que ele disse aqui: se confessarmos a Ele os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Então veja bem, na cruz Jesus não só resolveu o problema do pecado do homem, como Ele já trouxe a provisão. Eu vou usar uma expressão aqui que eu quero que você seja inteligente para administrar essa frase. Ele trouxe uma provisão para os meus futuros pecados.
Porque não adianta, eu aceitei Jesus, saí da água do batismo, saí purinho, saiu, purinho. Aí quando está descendo aqui, quando vai olhar as fotos do batismo, vamos dizer que ela já estava revelada. Aí um olha como eu fiquei bonito nessa foto do batismo. Aí a outra vai e diz: eu fiquei mais bonita. Pronto, já pecou. Orgulho. Orgulho é pecado. Está naquela relação dos pecados capitais. Orgulho. Não tem jeito, nós vamos pecar, amados. Nós lutamos para não pecar, mas a provisão já está aqui, querido. Se você errou hoje, confessa para Jesus o teu pecado e pede a Ele para te perdoar, porque o sacrifício da cruz, lá na cruz, Ele pagou os teus pecados passados e fez a provisão para te purificar durante toda a sua vida, se você crê no nome de Jesus. Isso é ato de fé. Isso não é para qualquer um, não, irmãos. Isso é para aquele que crê em Jesus Cristo. Na cruz, no meu tempo já foi, na cruz tudo foi consumado. Não cheguei nem na metade da pregação. Na cruz tudo foi consumado. Na cruz Jesus garantiu. Amanhã, em termos históricos, começa o desenrolar de fatos e eventos verdadeiros que fez com que a minha e a sua vida mudasse. A igreja está nesse tempo da graça, é um tempo especial. A minha vida vai ser uma maravilha, a sua vida vai ser uma maravilha, porque eu concluí dizendo, a Bíblia diz que aquele que não poupou sequer o seu próprio filho, antes o entregou para morrer em nosso lugar, como que juntamente com ele não nos daria todas as demais coisas? Se Deus não poupou Jesus, o seu filho, para me salvar, como é que Ele vai me poupar uma casa? Como é que Ele vai me poupar um trabalho? Como é que Ele vai me poupar a saúde? Como é que Ele vai me poupar aquelas coisas que eu preciso para manter minha família funcional na presença dEle? Deus não vai falhar com você, queridos. Amém? Diz para o irmão do lado: Deus não vai falhar com você. Por quê? Porque tudo está consumado. Vamos ficar de pé, vamos orar em o nome do Senhor Jesus. Tudo está consumado, ou seja, está feito. Não tem mais nenhum preço para pagar. É pela graça e de graça. Isso não quer dizer falta de compromisso, não quer dizer falta de fidelidade, mas, amados, é que vem vindo assim na cabeça, dá vontade de falar mais. A Bíblia mostra um Deus tão bom, tão perfeito, com um amor tão sem limite por mim e por você. O amor de Deus por mim e por você é tão grande, é tão tremendo, é tão eterno, que Ele diz assim na sua palavra: ainda que o homem se torne infiel, todavia eu, o Senhor, permaneço fiel. Diz para o irmão do lado: